A gente conversa ao vivo agora, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande, com o advogado Arthur Vasques, que vai explicar o que a lei prevê sobre equipe de transição formada para atuar na mudança de governantes durante este período de pós-eleição. Né? Tivemos aí, então, o pleito no domingo, temos um governador eleito aqui em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que é do PSDB, e é claro que o Arthur agora vai explicar para a gente como funciona esse processo de transição, que inicia, na verdade, logo depois já das eleições, não é? Arthur, bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Daniele, bom dia, equipe da Rádio CBN, agradeço mais uma vez pelo convite. Esse é um tema muito interessante porque as eleições acabaram no domingo e a lei prevê que 2 dias após a eleição já se comece esse trabalho exatamente dessa transição entre governos. A gente tem uma legislação bem mais completa se tratando de essa governança federal. E aqui no estado nós temos um decreto lá de 2014, assinado pelo então governador André Putinelli, que trata de forma um pouco mais simples como acontece essa transição. Mas em ambos os cenários, o que a gente tem que entender é que não é um desejo, uma vontade do atual governante fazer a transição, é um comando legal. Então a transição deve ocorrer e esse trabalho da nova gestão não começa apenas no ano subsequente à eleição. Começa exatamente 2 dias após a eleição e se extingue exatamente 10 dias após a nomeação do novo governo. Isso acontece, isso existe, a legislação assim prevê esse mecanismo, justamente para dar segurança ao novo governo, para que não tenha surpresa ao assumir o próximo governo dia 1º de janeiro do próximo ano e dar segurança para a atuação. E isso deve ser feito em conjunto com a atual administração e a administração eleita para o próximo governo, né? E como é formada essa equipe, Arthur? São quantas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Como elas são escolhidas? Elas têm um salário durante esse período? Interessante. Essa nomeação ela é feita pelo gestor que assumirá o próximo governo e no decreto estadual as regras para nomeação são um pouco mais abstratas. Então, quem nomeia é o governador que assumirá e não nos dá essa previsão de receber salário ou não receber salário, mas geralmente são pessoas de confiança da futura gestão, são pessoas de confiança do próximo governo, justamente porque são eles que vão estruturar a atuação do próximo governo. Já no âmbito federal, a lei é muito mais completa. Essa lei, inclusive, lá de 2002, assinada pelo Fernando Henrique, promulgada pelo então senador Ramos Tebet, né, aqui do nosso estado, que era presidente do Congresso à época, e essa legislação aí sim prevê. São 50 cargos remunerados e nomeados também pelo presidente que assumirá a gestão no próximo ano. Todas essas pessoas são de livre nomeação do atual governo e têm a função exatamente de fazer essa comunicação entre a gestão atual e a próxima e posicionar a próxima gestão para o que espera, né, no próximo governo. Então, por isso as pessoas são de extrema confiança, geralmente são aquelas que trabalharam na campanha e que estarão ocupando, então, os próximos ministérios. Por isso é interessante a gente já ver essa movimentação acontecer agora, para entender quais serão os passos tomados, né, justamente pela essa próxima gestão, quais os traços desses novos membros então do governo, que provavelmente também estarão compondo ministérios e secretarias importantes no dia 1º de janeiro. E que tipo de informações eles buscam, Arthur? Das mais complexas às mais básicas. Então, quais são as despesas básicas e rotineiras, ordinárias do governo do estado, do governo federal? O que eu vou ter que saber no dia 2 de janeiro, quem eu tenho que pagar no dia 2 de janeiro. Então, informações ordinárias, mas também aquelas informações mais complexas. Que tipo de contrato estão sendo assinados, quais contratos estão vigentes, então estarão vigentes na próxima gestão, qual o orçamento que receberão, justamente porque o orçamento é colocado pela gestão atual para a próxima, né, nas LOAs. Então, tudo isso são informações que a atual composição do governo terá que passar para a nova composição dessa comissão, justamente para essa transição acontecer de forma mais tranquila, né? No estado, a gente percebe um cenário muito mais tranquilo, porque PSDB, Riedel já foi, inclusive, secretário do então governador. Já esteve dentro do governo, já esteve né? dentro, isso facilita muito, porque já tem acesso a informações, então não será uma transição que o Estado sentirá muito. Já no governo federal, essa transição promete ser um pouco mais, ter um pouco mais de ruídos, né? A gente tem ouvido muito isso, inclusive na CBN Nacional, né? Qual é a expectativa? Até porque hoje estavam falando cedinho já na Nacional sobre transição de governo. Há uma expectativa ainda que o presidente Jair Bolsonaro se posicione, né? Geralmente
quem ainda está no governo faz uma ligação para o vencedor das eleições, enfim, mas aí a gente já vai para um outro viés aí da política, só reforçando que existe essa expectativa e como você citou, realmente, né, a gente está mudando aí, vamos sair de um governo, né, que vem de Jair Bolsonaro para um governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É um cenário bem diferente do que a gente encontra aqui no estado, porque é alguém que foi apoiado pelo atual governador e agora, então, assume a cadeira de governador do estado. Mas, mesmo assim, eles costumam designar algumas pessoas para fazer parte desse processo de transição. É importante, né? Mesmo estando lá dentro, agora o governo é do Riedel, né? É de então praxe, é importante, né? Exato, que ele coloque os secretários de confiança e esses secretários sejam cientes do que estava acontecendo. Pode haver gente que não participou do governo anterior, então isso é muito importante. E no federal, a gente acaba não sentindo muito isso quando o Jair Bolsonaro assume, porque ele assume do Temer, né? Não assume da Dilma, que aí teria também uma série de ruídos que prometem se repetir nesse ano, né? E a gente vai acompanhando, né, Arthur? A lei está aí, né? Tá tudo muito bem desenhado, muito bem explicado, né? Os protocolos que devem ser seguidos, então a gente espera que os governantes também caminhem nesse sentido. Arthur Vasques, advogado eleitoralista e coordenador adjunto do curso de Direito da Unigran Capital, conversando aqui com a gente. Arthur, mais alguma informação, alguma orientação que você acha importante trazer nesse momento em relação à transição de governo? Eu acho importante politicamente analisar os nomes que serão nomeados, porque nós saberemos que possivelmente esses nomes estarão no alto escalão dos próximos governos, tanto federal quanto estadual. Na estadual, essa seria uma informação importante. Na federal, a gente esperar o básico, né? A comunicação de pacificidade nessa transição, que a gente espera e é uma condição que se ordena ao presidente da República e não se pede. Queria fazer uma última manifestação aqui. Eu sempre, nos dias de aniversário da minha família, eu comunico isso na rádio. E hoje, como eu estou na rádio, eu queria só mandar um parabéns para o meu pai, que me assiste, Sérgio Vasques. Deus te abençoe. E que esses próximos 4 anos a gente tenha paz aqui no nosso país, como vem acontecendo de rotina nos últimos anos, né? Com certeza, Arthur. Olha, parabéns então para o seu pai aqui, nessa terça-feira, 1º de novembro. Então, quantos anos? O seu Sérgio? 67, então 55, pelas minhas contas. jovem. Espero que eu não tenha errado em rede estadual aqui, né? Obrigada, Arthur. Bom dia para você. Valeu, bom dia. Arthur Vasques, advogado eleitoralista e coordenador adjunto do curso de Direito da